pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rosiele e vou apresentar neste tutorial como construir história em quadrinhos com HQ. O HQ ele é um software educativo que permite a criação e edição de história em quadrinhos. Além do pacote de imagens, cenários, objetos e personagens que vem junto dele no momento da instalação, também possui um banco de imagens adicional que você consegue baixar. Ele é um software gratuito. Em relação às funcionalidades, ele possui a versão apenas para computador, ele é compatível com os sistemas operacionais Windows e Linux, ele é um programa educacional gratuito e para utilizar o HQ é necessário realizar o download do software e a instalação no computador. Depois de instalado, não precisa de conexão com a internet para funcionar. Em relação às principais vantagens, é a possibilidade do acesso a uma ferramenta que oportuniza utilizar um recurso diversificado para o ensino. Após construir a história em quadrinho, tem como salvar e realizar a impressão do arquivo. Ele possui um banco adicional de imagens que você pode realizar o download posteriormente. Ele é um programa gratuito, não precisa de internet para construir as histórias em quadrinhos, só para realizar o download. As principais desvantagens: não possui uma variedade grande de cenário e às vezes a interface dele é meio densa. Então agora vamos ao passo a passo para realizar o download, construir as histórias em quadrinhos, salvar e disponibilizar para os alunos essas histórias em quadrinhos com o HQ. O primeiro passo é realizar o download do HQ. Como que você vai fazer isso? Você vai acessar o Google e vai digitar aqui HQ. E vai nesse primeiro site que aparecer. Então, cliquei aqui no site e vou clicar aqui neste link. Esse site é onde está hospedado o HQ e é onde tem as informações de quem criou esse programa educacional. Então, vou clicar aqui neste link. Clicando neste link, vai automaticamente começar a realizar o download do programa. Então, ele leva alguns segundos para realizar esse download. E, finalizando o download, você clica em cima dele e vai aparecer esse arquivo em WAR. Então, vou fechar aqui e vou clicar aqui em cima do instalador. Então, cliquei e essa informação. Então, coloco sim, sim novamente. E aqui mostra o programa HQ para você fazer a instalação no computador. Então, você vai clicar aqui em avançar, avançar, avançar novamente e vai clicar em instalar. E aí, o HQ vai ser instalado no seu computador. Aqui tem a informação se eu gostaria de sobrescrevê-lo, porque eu já tenho feito esse download e já tenho instalado no meu computador. Então, eu vou colocar não. Feita a instalação do HQ, vai aparecer essa informação, que o HQ é um editor de história em quadrinhos, a versão atual, o que é o HQ, as configurações mínimas exigidas, importante, últimas alterações, e aqui tem as informações também dos criadores. Então, vou fechar aqui, vou fechar a janela do Google. Então, finalizada a instalação, será criado um atalho na área de trabalho do computador. Aqui vocês podem observar que foi gerado esse atalho, vou movimentar. Antes de acessar a interface do HQ, eu vou mostrar como ter acesso ao banco adicional de imagens. Como que você vai fazer isso? Novamente, vai acessar o Google e vai digitar aqui no Google HQ. Aqui você vai escolher esse segundo site que apareceu. Então, vai clicar aqui em HQ Informática Educativa. E aí você vai ter acesso ao site Informática Educativa. E para você ter acesso a esse banco de imagens, você vem aqui e clica aqui. E aí vai abrir essa página que tem várias opções de banco de imagens e você pode escolher qual que
você gostaria de realizar o download. Eu vou mostrar para vocês agora como realizar o download de um desses bancos. Então eu vou escolher, por exemplo, aqui o banco de imagens para escola. Clica ali nessa parte ali, download, e aí vai ser realizado esse download. Interessante destacar que também esse banco de imagem ele vem numa pasta zipada. Então eu vou abrir aqui na pasta que foi feito o download. Então vou aqui e vou extrair arquivos de dentro da pasta. Então vai aparecer o arquivo aqui, escola. Então, clicando nesse arquivo, você vai ter acesso ao fundos, vai ter acesso a objetos de dentro da escola. Então, tem várias opções. Pode escolher quais vai utilizar. Agora vamos ao segundo passo, que é construir a história em quadrinho. Então, como você vai fazer isso? Na área de trabalho, localize o ícone do software HQ, localizado o programa, clica em cima dele, e aí você vai ser direcionado para a interface do programa. Aqui na interface tem vários recursos, começando pelos cenários. Você pode escolher um cenário colorido ou cenário preto e branco, personagens coloridos ou personagens preto e branco, os objetos coloridos ou objetos preto e branco. Aqui o formato do balãozinho também você consegue configurar. A onomatopeia você consegue adicionar e importar a figura. Então você consegue adicionar as figuras lá daquele banco de imagem que você realizou o download. Então consegue importar aqui. Mas eu vou mostrar depois de outra forma também que você consegue ter acesso a essas imagens. Então tem várias possibilidades. Então eu vou mostrar algumas possibilidades de utilizar esses recursos para construir uma história em quadrinho. Eu vou escolher um cenário. Então vou escolher um cenário colorido. Cliquei no cenário. Após você clicar no cenário, você vai arrastar para dentro do quadrinho e joga lá dentro. Jogando lá dentro, vai abrir essa janela para você escolher um cenário para colocar no seu quadrinho. Então você tem algumas opções de cenário. E também clicando aqui, você consegue inserir um cenário. Aí você pode ir no seu banco de imagens e escolher a imagem que você gostaria de colocar ali no seu quadrinho. Então, meu banco de imagens que eu fiz o download está em Downloads. Então, eu posso acessar aqui e escolher, por exemplo, um objeto. Então, vou escolher um quadro. E aí, clicando OK, vai aparecer esse objeto aqui na minha história em quadrinho. Mas eu vou adicionar primeiramente um cenário. Então, clica e arrasta para dentro do quadrinho e clica dentro do quadrinho. Aí vamos escolher o cenário. Vou escolher esse cenário aqui. Então, vou escolher OK. Então, ele vai aparecer aqui. E aí você vai e arrasta lá para dentro do seu quadrinho. Aqui dentro do quadrinho, você clicando no seu cenário, você consegue aumentar e diminuir ele. Então, clica no cenário, aí você vai nesse ícone de dinossauro e clica para aumentar o seu cenário. Então, o cenário ficou muito grande, não coube dentro do quadrinho. Então, eu vou nesse ícone aqui de formiguinha e vou clicar e aí ele vai diminuir. Então, você consegue fazer essas alterações. Aqui tem outras possibilidades. Por exemplo, você consegue inverter verticalmente o seu cenário, inverter horizontalmente, então vocês percebem que ele trocou de lado. Aqui você consegue recortar e tirar esse cenário, girar. Aqui você consegue adicionar um texto no cenário. Então aqui foi adicionado um texto. E agora vamos adicionar um personagem.
Então, vou escolher um personagem colorido. Então, clica aqui e como você fez lá no cenário, que é clicando e arrastando para dentro do quadrinho e clica dentro do quadrinho. Então, você vai ter acesso aqui para escolher um personagem. Então, eu vou escolher Então, eu vou escolher essa menininha aqui. Escolhi a menininha, vou arrastar para cá. E aí a menininha vai ser posicionada aqui. Mas vocês percebem que a menininha tá bem grande. Como que faz para diminuir? Então, vai clicar em cima do personagem e vai lá na formiguinha e vai diminuir esse personagem. Depois você arrasta e aí consegue posicionar o seu personagem onde você gostaria de colocar ele. Agora vamos adicionar um objeto. Então, eu vou escolher também um objeto colorido. Cliquei no objeto aqui, arrasto para dentro do quadrinho e clico dentro do quadrinho. Vou escolher agora um objeto. Então, já que estamos na praia, vou escolher esse objeto aqui. Então, novamente, clica no objeto e vai lá na formiguinha para diminuir. Então, vamos posicionar o objeto aqui. Então, aqui criei com o cenário, com a personagem e um objeto. Vamos agora colocar um balãozinho. Então, clica no balãozinho aqui, arrasta e clica dentro. E aqui você tem acesso a vários balãozinhos que você pode escolher. Eu vou escolher agora um balãozinho para mostrar para vocês como organizar. Então, vou escolher um balãozinho de pensamento. Escolhi aqui o balãozinho de pensamento, clico OK. E aí o balãozinho vai aparecer aqui. Novamente, eu clico dentro do balãozinho e diminuo ele, caso seja necessário. Vou redimensionar aqui o balãozinho porque ele ficou diferente, não ficou bem posicionado. Então, eu vou aqui para girar o balãozinho. Então, consegui fazer o giro do balãozinho. E aqui eu vou clicar vou clicar no balãozinho e vou adicionar aqui o texto. Então, vou clicar aqui para adicionar o texto dentro do balãozinho. Vou adicionar um texto aqui de exemplo. Então, eu consigo escolher também o tamanho da letra, se é um tamanho pequeno, médio ou grande. Aqui está um tamanho médio, então cliquei OK. E aí eu vou posicionar dentro do quadrinho. Aqui eu também posso usar a formiguinha para posicionar esse texto. Então, criei aqui um quadrinho. Para você adicionar essa onomatopeia, você vai clicar também e aí você consegue arrastar e clica dentro do quadrinho. Fazendo isso, você vai ter acesso às opções de onomatopeia. Então, você consegue escolher. Aqui, por exemplo, eu vou colocar uma de exemplo. Cabum. E aí, essa onomatopeia, ela vem com som já embutido. Então, você consegue também criar um som. Gravar o som ambiente ou o som que você gostaria de gravar. Então, se eu clicar aqui, tem o som embutido nessa onomatopeia. Mas, por exemplo, se eu quiser adicionar um som, vou clicar aqui dentro de um balãozinho e vou conseguir gravar esse som. Aí, por exemplo, eu clico num objeto, vou aqui som, eu consigo gravar um som. Então, você consegue adicionar o som. Clicando em objeto, em personagem, no balãozinho, no cenário, você consegue adicionar um som. Gravando esse som ou importando o som. Então, para gravar, você vai conseguir gravar o seu som ambiente. E aqui você consegue importar um som, então pode escolher de onde que você gostaria de importar esse som. Então, eu vou criar novamente um cenário para mostrar para vocês uma
possibilidade aqui. Então, vou escolher aqui uma imagem aleatória só para mostrar para vocês. Então, coloquei a imagem aqui, vou aumentar ela um pouquinho. E eu tenho a possibilidade de, clicando no cenário, eu consigo direcionar ele para trás. Então, clicando aqui, eu consigo direcionar ele para trás. Então, vocês percebem que a onomatopeia ela foi direcionada para frente, enquanto a paisagem está direcionada para trás. No entanto, eu quero direcionar a paisagem novamente para frente. Então, vou clicar aqui na paisagem, no cenário, e clico aqui para frente. Então, você tem a possibilidade de direcionar um personagem, cenário, um objeto para frente ou para trás. Então, você consegue fazer esse direcionamento. Então, vamos direcionar novamente para trás o cenário. Cliquei aqui, então foi direcionado para trás. Aqui temos outra possibilidade, que é clicando nesse baldezinho aqui, você vai escolher uma cor. Então, vou escolher essa cor vermelha. E aí, eu consigo ir lá no objeto, que por exemplo, eu quero mudar de cor, clico e aí o objeto vai ser modificado a cor. Então, eu consigo modificar, escolher alguma cor e modificar algum objeto. Então, vou escolher outra cor aqui para ficar mais visível. Então, vou escolher um tom de azul. E aí, eu vou naquele objeto que eu quero mudar de cor e vou mudando a cor. Então, tem essa possibilidade. Então, tem outras possibilidades. Vou adicionar, por exemplo, um retângulo. Clico no retângulo, trago ele aqui para dentro. E aqui para dentro eu aumento ele e faço da maneira que eu achar melhor. Então, vou clicar aqui no baldezinho, vou escolher uma cor e aí eu consigo colocar uma cor dentro desse retângulo. Tem essa possibilidade de usar um pincel. Então, você vai conseguir, vou adicionar uma cor aqui. E aí, adicionando a cor, você consegue modificar e adicionar alguns outros recursos com esse pincel. Então, tem essas possibilidades. E aqui você vai apagar, por exemplo, se porventura você não gostou. Aqui você vai apagar a seleção. Agora, outras possibilidades aqui. Tem essa possibilidade de edição, então você consegue fazer a edição da sua história em quadrinho. As informações que tem aqui das informações de figuras. Então, aqui tem o som para exibir, como seria a exibição dessa história em quadrinho, ajuda. Então, tem várias possibilidades. Então, agora vamos ao terceiro e último passo, que é salvar sua história em quadrinho e disponibilizar para os seus alunos. Então, temos aqui a história em quadrinho, vamos aqui em história. Clica aqui, aí você vai em salvar história. Então, salvou e vai aqui salvar como. Aí, você vai colocar o nome no arquivo, vou colocar teste 2, vou salvar ele, vai aparecer essa janela. E nessa janela você vai escolher os autores da história em quadrinho. Então você pode anexar um autor novo para a história em quadrinho. Eu vou colocar um nome. E aí, para você inserir esse nome, você vai clicar nessa setinha. E aí vai inserir o autor. E aqui você pode colocar o título da sua história em quadrinho. Então, eu vou colocar teste 2 também, como eu coloquei lá no arquivo para salvar. E aí, vou também clicar aqui nessa setinha para inserir lá o nome da história. E você finaliza com OK. E aí, essa sua história em quadrinho vai estar salva. Eu coloquei para salvar lá na área de trabalho. Então, a sua história em quadrinho vai estar aqui. Então, ela vai estar salva nesse ícone aqui. Outra possibilidade é você clicar em imprimir. Clicando em imprimir, se você estiver configurado para antes de imprimir, gerar um PDF, então você vai conseguir gerar o PDF dessa história em quadrinho. Então, aqui está já configurado para gerar o PDF antes de imprimir.
E aí eu vou clicar aqui em OK. E vai gerar esse documento em PDF. Vou colocar teste 2 também. E vou colocar na área de trabalho. Então, teste 2, para não dar confusão lá com outro arquivo. E aí, salvei essa história em quadrinho em PDF. Então, vou minimizar. E aí, a minha história em quadrinho vai estar salva aqui, na área de trabalho. Teste 22 aqui. E aí, você tem acesso à sua história em quadrinho. E daqui você pode imprimir ela, enviar por e-mail, colocar no Moodle, da forma que você achar interessante. Então eu fechei o HQ, e aí, mas antes disso eu salvei a história em quadrinho, e eu vou aqui novamente no ícone do HQ e clico sobre ele. E aqui eu vou em História, e vou abrir história. E aqui eu posso escolher qual das histórias. Então, eu sei que essa última história foi criada por Rose e o nome era Teste 2. E aí eu adiciono OK. E aí a minha história aparece aqui. Então, é essa forma de você resgatar novamente a sua história. Então, sobre criar história em quadrinhos com HQ, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que a gente vai estar à disposição para auxiliá-los. Abraço, até o próximo tutorial. Fiquem bem!